Vivo, senhoras e senhores, mais uma live, mais uma live, mais uma live, mais uma live. Bom, esses primeiros minutinhos então é o tempo que o pessoal vai chegando. Hoje a gente vai falar sobre a ciência da resiliência. Como é que você pode se tornar uma pessoa inquebrantável, uma pessoa inquebrável, alguém que você vai entortar, mas não quebrar. Sabe aquele velho ditado, ele tropeça, trupica, mas não cai? Ele enverga, mas não quebra? Essa é a lógica aqui, tá? Essa é a lógica hoje. De 0 a 10, de 0 a 10, quanto você é resiliente? De 0 a 10, na sua opinião, quanto você é resiliente? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de uma coisa sofrer uma grande pressão, e voltar ao seu estado original. Ou no mesmo estágio, ou melhor. Ou seja, você enfrentar um grande problema e depois desse problema você sair mais forte do que quando você entrou. Ou pelo menos igual você estava antes. Isso é a resiliência, tá bom? Ah, é um home care, legal, muito bom. Baby sister nos Estados Unidos, ótimo, legal. Bem-vinda Miriam, Elisângela, Pri, bem-vindo. Pri Voice, seja bem-vindo. Karina Montenegro Santos, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos acelerar aqui então, tá? Então pensando aí, depois dessa definição que eu dei para você, de 0 a 10, o quão resiliente você é. O quão resiliente você é. Fala aqui para mim nos comentários. De 0 a 10, tem resiliência em você, sim ou não? Você já passou por muita coisa pesada na vida, sim ou não? Você conseguiu voltar, você conseguiu dar a volta por cima, você conseguiu avançar apesar disso? O que você me diz? O que você me diz? Então, tem uma pesquisadora, que é a Alexandra Rodman, ela fez uma descoberta. Essa descoberta que ela fez saiu nas principais revistas de ciência, principalmente da área da psicologia, e ela fez uma pesquisa com pessoas que haviam sofrido abuso sexual. Que é uma coisa muito pesada. De todas as coisas que uma pessoa pode enfrentar, o abuso sexual ela está no topo entre as piores coisas que alguém pode sofrer. A Elisângela colocou 8. Ótimo, Elisângela, muito bom. Laís, seja bem-vinda. Então, como que era a vida dessas pessoas que haviam sofrido abuso sexual? E quando eu estou falando da vida, a gente está falando especialmente da perspectiva psicológica que está por trás disso, tá? Como é que alguém pode sobreviver a isso? Esse era o questionamento dela. E aí ela percebeu que tinha dois grupos basicamente, né? As pessoas que conseguiram lidar com essa situação e superar, ou seja, a vida continuou sem ter grandes traumas, no sentido de eles se tornaram adultos funcionais, apesar daquilo que eles sofreram na infância. E o outro grupo, claro, é o grupo de pessoas que, por terem sofrido um dano tão grande quanto esse, não conseguiam dar vida, não conseguiam que a vida ela avançasse, não conseguia que isso acontecesse. Então o que ela percebeu? O grupo de pessoas que conseguiu ressignificar o que elas haviam sofrido, ou seja, não é negar o que haviam sofrido, elas sabiam que haviam sido abusado, não é dizer que eu não fui abusado, não é dizer parabéns, não é dizer que não é achar que isso é uma vantagem, mas essas meninas que haviam sido abusadas, essas que conseguiram ressignificar, encontrar um significado, um sentido no meio de toda aquela dor, foram as pessoas que se tornaram jovens e adultos sem ter efeitos colaterais. Repetindo, ela estudou várias mulheres que haviam sofrido abuso e ela percebeu que um grupo conseguia lidar, não vou dizer lidar bem, mas vou dizer conseguia superar esse trauma e outro grupo não. O grupo que conseguia superar era o grupo que conseguiu encontrar um significado naquilo, conseguiu contar uma história para si mesmo que fazia sentido. O que é ressignificar? É contar uma história para você mesmo que faça sentido. Alguém postou aqui, ó, eu já fui abusado. É impressionante o quanto de pessoas que sofreram abuso que vêm para a terapia. É impressionante. O número de pessoas que sofreram abuso que vêm para a terapia é muito grande. É muito grande. Isso é infelizmente mais comum do que normalmente as pessoas imaginam, porque na terapia é quando as pessoas elas vão trazer essas questões. Boa noite para você, boa noite Johnny, meu parceiro de palestras aí, né? Ontem estávamos juntos aí.
Bem-vindo aí, acho que é Gustavo, bem-vindo a Cleisiane, sejam bem-vindos, tá? Então, o que eles perceberam no cérebro dessas pessoas que conseguiam dar a volta por cima? Ou seja, a pessoa sofreu um abuso, e na lista do abuso, o abuso sexual, o abandono da infância, as primeiras experiências que você vive na infância são as experiências mais importantes da vida de alguém. Não quer dizer que vai definir a vida da pessoa. É possível uma pessoa ter sido negligenciada na infância e se tornar um adulto funcional? É possível, mas não é provável. Porque a maior parte das pessoas que sofreram abuso na infância, elas vão se tornar adultos que não são funcionais. Vão se tornar adultos que não são funcionais. E quando eu estou dizendo adulto que não é funcional, eu não estou criticando o adulto, tá? Eu estou apenas apresentando um quadro clínico aqui. Quando a gente fala de funcional, a gente está falando de uma pessoa que vive na sua potência máxima. Quando a gente fala de uma pessoa que não é funcional, a gente está dizendo de uma pessoa que não consegue avançar a sua vida. Ela fica meio que parada dentro desse processo, tá? Então, ela percebeu que o cérebro dessas pessoas que haviam sido, que foram abusadas e que encontraram um significado, uma história por trás disso, essas pessoas, o cérebro delas havia ativado partes específicas do cérebro. Entre essas partes do cérebro, a parte do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui atrás da testa. Isso aqui é o córtex pré-frontal. Você está em casa agora, você está no trânsito, se eu estiver dirigindo não, mas se você estiver fazendo outra coisa, bota a mão na sua testa aí agora. Bota a mão na testa aí. Vai, levanta a mão, bota a mão na testa. Tá vendo? Isso aí, ó. Isso aí é o córtex pré-frontal. Tá entendendo? Faz carinho nele aí que se ele estiver bem, dá certo a vida. Se ele não estiver bem, não vai dar certo. E eles perceberam que tinha uma ligação entre o córtex pré-frontal e a área do sistema límbico, que é a área responsável pelas emoções. O que eles perceberam então? Essas garotas que haviam sido abusadas e que conseguiam dar a volta por cima, elas tinham uma ativação nessa parte do cérebro diferente das outras. Alguém fez um comentário aqui, deixa eu ler aqui. Alguém colocou aqui: foi abusada com 5 anos por um tio. Achei que tinha superado, mas hoje em dia tenho transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Não sei se foi isso ou por outros motivos. Não dá pra gente dizer que foi pelo fato de você ter sido abusada que você desenvolveu depressão e ansiedade generalizada. Entretanto, é muito provável que isso tenha contribuído. Talvez isso não viesse à tona se você estivesse vivendo num outro contexto social. Ok. Mas esse componente é como se fosse uma bomba relógio que está ali, a qualquer momento ela explode. Ela está esperando apenas um momento para ela poder vir à tona, tá? Pessoal boa noite, direto de Bragança, Pará, terra boa, maravilha. Depois você manda um açaí pra gente aí, tá? Raquel, boa noite para você também, tá bom? Então vamos avançar. Então, como que o cérebro, por que o córtex pré-frontal dessas pessoas, ele era ativado ou ele era mais desenvolvido? Mari, boa noite para você também. E o que isso tem a ver com a nossa situação aqui? O córtex pré-frontal é a parte, Gabriele, é a parte responsável principalmente pela razão, visão de longo prazo, a capacidade do indivíduo de trocar um prazer agora por um prazer maior do futuro. Então, essa capacidade ela tem muito a ver com o seu córtex pré-frontal. Se o seu córtex pré-frontal, o indivíduo que desenvolve o córtex pré-frontal, ele tem capacidade de falar assim: não, estou sofrendo hoje na academia para mim ter saúde amanhã. Ele fala: não, vou economizar hoje porque pode ser que eu precise desse dinheiro amanhã. Eu vou investir parte do meu recurso. Não, eu vou passar 4 anos numa faculdade porque eu acho que vai ser importante. Então, o córtex pré-frontal ele tem a ver com essa capacidade de visão de longo prazo. Indivíduos que não desenvolvem essa capacidade do córtex pré-frontal são indivíduos que não conseguem ter visão de longo prazo. Então, quando você olha para um adolescente, o adolescente, por que ele está numa moto igual um maluco? Porque ele não tem visão de longo prazo. O córtex pré-frontal dele não está formado. Quem já viu um adolescente fazendo besteira? O Júnior, aí, amigo de infância. Você fazia besteira na tua infância, na tua adolescência. Você fazia muita maluquice. Sabe por quê? Teu córtex pré-frontal não está formado. Córtex pré-frontal em formação, por isso que o adolescente ele se mete em muita besteira. Córtex pré-frontal não está formado. Quando o indivíduo ele passa essa curva da adolescência, de repente a pessoa ativa o modo adulto nele. Como é que pode? O cara um dia desse estava na moto e agora virou um adulto. O que aconteceu?
o córtex pré-frontal. E aí, o córtex pré-frontal ele é responsável para ajudar o indivíduo a refazer as suas histórias. Então, se eu sofri abuso na infância, se eu fui abandonado pelos meus pais, se eu não fui cuidado pela minha mãe, se eu não tive o que eu deveria ter tido, e agora eu tenho 30 anos, e eu desenvolvo essa capacidade, do córtex pré-frontal, então eu posso agora começar a ressignificar o meu passado. Eu não tenho como voltar, eu não tenho como mudar, mas eu tenho como olhar para ele de uma maneira diferente. Então eu conheço pessoas, por exemplo, na terapia, que vêm para a terapia que sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, como dizem aí. Mas hoje olha para trás, beleza, sofri, foi difícil, mas bora para frente. Então a resiliência, a capacidade do indivíduo não se quebrar, ou seja, ele foi entortado na infância, ele foi amassado na infância, mas ele não se quebrou. Então, quando essa pressão saiu de cima dele, ele voltou ao seu estado original. Então, quando a gente fala, outra coisa, por exemplo, pessoas que sofreram traumas, sabe o que é extremamente importante para essa pessoa? Dormir. O sono, quando o indivíduo dorme, tem uma parte do teu cérebro que é como se tivesse vários faxineiros no teu cérebro, esfregando, e dando uma limpeza, e limpando aquele negócio todo. E toda noite tem uma faxina que acontece no seu cérebro. Só que para essa faxina acontecer, você tem que dormir cedo, tão cedo quanto possível. E você tem que dormir, em média, aí 8 horas. Alguns mais, outros menos, mas em média, aí 8 horas. Então toda noite tem uma faxina no teu cérebro. Se você não dorme, não acontece a faxina. Aí o teu cérebro fica doidão. Então, assim, já se sabe, por exemplo, que pessoas que sofreram diversos tipos de abuso e que conseguiram manter um sono de qualidade, essas pessoas conseguem superar esses traumas, ou seja, elas conseguem ser mais resilientes do que quem tem um sono ruim. Então, veja, como é que eu faço para mim ser mais resiliente? Cuide do seu sono. Cuide do seu sono. Se você cuidar do seu sono, você melhora a sua capacidade cognitiva. Inclusive, pessoas que dormem mal, veja só, o indivíduo que dorme mal, por exemplo, depois da segunda noite, esse indivíduo, o cérebro dele começa a reagir como se ele tivesse tomado uma manguaça. O indivíduo que, depois de 2 noites mal dormidas, é como se ele estivesse tomando uma manguacinha. Luciana, eu não sei, para mais alguém aí caiu a live aí, gente? Fala para mim aqui nos comentários. A Elisângela colocou aqui, tá normal. Vamos avançar então. Ou seja, 2 noites sem dormir, o indivíduo já começa a ficar meio aéreo. O reflexo dele já muda, então é como se ele estivesse tomando uma dosinha de alguma coisinha para ele, tá? Quem aqui já assistiu o filme Clube da Luta? Quem aqui já assistiu o filme Clube da Luta? Fala para mim aqui nos comentários. Então, o filme Clube da Luta, ele trabalha exatamente essa lógica, ou seja, de um indivíduo que não dorme e aí começa a criar devaneios ali, tá? Mas qual que é o ponto aqui? Então, como que eu faço para desenvolver o meu córtex pré-frontal? Já se sabe que pessoas que leem, pessoas que têm conversas profundas, gente que senta para ouvir outras pessoas, que assiste palestra, que ouve gente mais inteligente que ele, tende a desenvolver o córtex pré-frontal. E por que isso é importante? Porque o córtex pré-frontal é a base da resiliência. Não tem como você ser resiliente se você não malhar, não exercitar o teu córtex pré-frontal. A base da resiliência é o córtex pré-frontal. Que é aquilo que vai dizer para você assim, tá ruim agora, tá péssimo agora, tá horrível agora, mas vai melhorar amanhã. É essa certeza que vai dar certo, mesmo dando tudo errado. O cara começa um negócio e fala, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O que está dizendo para ele que vai dar certo? Ele não tem nada que diga para ele que vai dar certo, mas ele acredita que vai dar certo. Porque é a história que ele conta para ele que ele está disposto a seguir. Você está entendendo? Então, você desenvolver essa parte do seu cérebro, ela é muito importante. Já se sabe que, por exemplo, pessoas mais inteligentes, elas têm uma tendência maior a adiar a gratidão. Como assim? Tem um estudo, né, que é muito famoso, que é o estudo que foi feito com as crianças, que é o teste Marshmallow, um dos mais clássicos aí dentro da psicologia. Você tem vídeos ótimos sobre isso. Você pega uma criança, pergunta para ela, o que você prefere, comer um bombom agora ou prefere comer 2 bombons quando eu voltar? E aí você escolhe. O experimentador sai da sala e fica a criança e o bombom. A criança fica ali, né? Querendo comer aquele bombom. Ela fica ali, doida para comer o bombom.
E aí o que se percebeu? Que a criança que conseguia esperar para quando a pessoa voltar para comer o segundo chocolate, para comer o segundo marshmallow, essas eram crianças que no decorrer da sua vida elas tinham uma tendência maior a fazer essa troca. Porque tudo na vida é essa troca, é a sua capacidade de trocar o presente pelo futuro. Você está com vontade de comer, você fala, não vou comer essa pizza porque eu quero cuidar da minha saúde. E agora? Você trocou o presente pelo futuro. Você entende o que está acontecendo aqui? Preciso dar uma pausa aqui. My friend Bismarck. Hello, my friend. How are you? Bismarck, lá de Gana. Eu não lembro qual país que ele é. Seja bem-vindo aí, meu. Welcome. Meu amigo Sérgio, bem-vindo aí. Vamos avançando aqui então. Então, se você quer ser resiliente, você tem que cuidar. Enquanto mais fragilizada a sua saúde, mais chances você tem de não conseguir ter resiliência. Porque para você ter resiliência, você tem que ter saúde. Saúde física, saúde mental. E não tem como. Se você não cuidar da sua saúde, você tem uma probabilidade muito maior de desistir. Yes. I'm very happy. I'm very happy. I see you later. Vamos avançar aqui então, galera. Gastei todo o meu inglês. Gastei todo o meu inglês espanhol, é FISC. Vamos avançar aqui. Então, outra coisa que se sabe, por exemplo, a força de vontade, ela é um músculo. E ele pode chegar até a falha. Como assim? Exemplo, se você pegar uma pessoa, fizeram um estudo, um grupo tinha que resistir, te colocaram na mesma mesa vários biscoitos de chocolate, vários cookies e brócolis. O cara tinha que comer o brócolis e não podia comer o biscoito de chocolate. E depois fizeram um teste, o outro grupo tinha que comer o biscoito de chocolate e não podia comer o brócolis. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil. E depois eles pegaram esses dois grupos e levaram eles para uma sala, em momentos diferentes. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que resolver um teste que não tinha como ser resolvido. É um teste que não tinha solução. Mas eles queriam saber quanto tempo as pessoas iam passar tentando resolver o teste. O que eles descobriram? Que quem ficou resistindo ao biscoito, não posso comer o biscoito, tenho que comer o brócolis, tenho que comer o brócolis. Essas pessoas, quando iam para o teste, a paciência deles era menor. O grupo que se acabou no biscoito e não precisou resistir ao brócolis, a paciência deles era maior. Isso aqui não é uma apologia para você comer biscoito, não, tá? Mas a lógica é a seguinte, a sua força de vontade, ela tem um limite. O forte não é aquele que resiste à tentação, o forte é aquele que foge da tentação. São coisas diferentes. O segredo não é você resistir à tentação, o segredo é você fugir da tentação. Então, se você quer ser uma pessoa resiliente com relação à sua alimentação, o segredo não é você ter vários chocolates em casa e não vou comer, não vou comer, não vou comer. Não, o segredo é você pegar e jogar ele todo fora da tua casa. Entendeu? A diferença entre uma coisa e outra? Então, a força de vontade, ela tem um limite. É como um músculo. Você vai até a falha. E chega no momento que você não aguenta mais e você falha. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu tô dizendo até aqui? Eu sei que eu estou acelerando aqui, eu não sei se estão conseguindo pegar. Na minha cabeça faz todo sentido do mundo, mas pode ser que para você não está fazendo lé com cré. Você está conseguindo pegar aqui? Sim ou não? Essa resiliência, então, é a sua capacidade de você conseguir negociar com você mesmo. É a sua capacidade de negociar com você. Você vai ter que negociar parte do seu presente para ter um futuro melhor. O que é o trabalho? É isso. O que é ir para a academia? É isso. O que é ler um livro? É isso. O que é você escrever um livro? É isso. O que é você cuidar de um filho? É isso. Ou seja, você queria estar na praia, mas você está trabalhando. Você está trocando parte do seu presente pelo seu futuro. Tudo na vida passa por isso. Então, a resiliência não é só tomar pancada da vida. Tomar pancada. Tem gente que toma pancada da vida o tempo inteiro, mas não é resiliente. Porque toda vez que ele toma uma pancada, ele fica mais fraco. Ao invés dele, ou seja, ele sofre uma pressão, e ao invés dele buscar uma forma de lidar com essa pressão, e de se questionar sobre essa pressão, e crescer nessa pressão, ele cai.
Então, quando você ativa essa capacidade sua de se questionar, tipo, o que que eu posso aprender com isso? Vou imaginar que eu tenho um negócio, meu negócio quebrou. O que que eu posso aprender com isso? Vamos imaginar que eu achei que ia ser promovido na minha empresa e na verdade eu fui para baixo, eu fui para um outro cargo hierarquicamente abaixo. O que que eu posso aprender com isso? Essa é a pergunta. Se você mantiver essa pergunta fixa na sua cabeça, o que é que eu posso aprender com isso? Não tem como você não achar uma solução. Você teve uma briga com seu filho, o que é que eu posso aprender com isso? Você teve uma discussão com seu marido, o que é que eu posso aprender com isso? Você foi fazer uma apresentação de um trabalho e foi péssimo na faculdade, o que é que eu posso aprender com isso? Se você estiver aberto ao aprendizado, se você estiver atento ao aprendizado, você vai aprender com tudo. O cérebro humano, ele pode aprender com tudo. Então, deu certo, você olha e fala, eu vou repetir o que está dando certo. Deu errado, por que é que deu errado? O que é que eu preciso mudar? Você está entendendo? Então, a resiliência tem a ver com a sua capacidade de ter um autodiálogo, que é o seu diálogo interno entre você e você mesmo. Peraí, não, deu errado aqui, mas vai dar certo amanhã. Eu vou corrigir a rota e vou encontrar uma forma de resolver. Só que, e aí a gente volta na infância de novo. A pessoa que tem um desamparo adquirido, o que é o desamparo adquirido? Você chorava quando você era criança e ninguém vinha te socorrer. Você berrava, gritava e não tinha quem te abraçasse. Você não teve amparo na sua infância. Você chega na vida adulta, você descobre que não adianta você lutar porque vai dar errado. Então você chega na vida adulta, você entende que não adianta você lutar, porque toda vez que você luta, nada acontece. Então esse indivíduo ele vai ter que quebrar esse ciclo, porque a cabeça dele funciona assim. Eu chorava, nada resolvia na minha infância, eu sou um adulto, nada vai resolver na minha infância. Então se eu tomei uma pancada da vida, eu vou ficar quietinho aqui porque eu tomei uma porrada na cabeça e eu não quero tomar outra porrada na cabeça. Então ele funciona no padrão do medo. Se você não tivesse medo, o que mudaria na sua vida hoje? Assim, ó, acabou seu medo. O que mudaria para você? O que você faria que você não faz por causa do seu medo? Quais são as oportunidades que você só não entra nelas porque você tem medo do que os outros vão pensar de você? Quantas oportunidades bateram na sua porta e você falou, não vou abrir porque eu tenho medo do que é que vão pensar de mim. E se eu falhar? E o seu medo de fracasso? O seu medo de dar errado? O seu medo de que as coisas saiam do lugar? O medo de você ser julgado? Aí você se torna uma pessoa perfeccionista, que na verdade é uma pessoa medrosa. O perfeccionismo nada mais é do que o medo disfarçado. Só faço se for perfeito. Então eu tenho um negócio, eu sei que eu preciso postar, eu não posto, eu só vou postar quando eu tiver o celular X. Ou seja, eu só vou fazer quando eu tiver todos os meios. Só que você nunca vai ter todos os meios. Se você não começar com o que você tem, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, esse indivíduo que tem esse desamparo aprendido da infância, se ele não quebrar essa programação, ela vem para a vida adulta. E ele acaba tendo que lidar com isso. Alguém falou assim, ó, acredito que não basta só tentar fazer diferente, porque o seu cérebro está programado para agir assim. É necessário. Sim, quando a gente fala de uma reprogramação mental, né, eu sei que esse é o tipo de expressão que hoje está muito batido, mas isso é importante. Então, quando você pensa numa terapia, numa psicoterapia, a gente está falando disso, de um indivíduo que vai ter um acompanhamento para que ele aprenda uma voz externa para ajudá-lo a questionar o seu padrão interno. Quando você faz um curso, isso pode acontecer. Quando você faz uma imersão, isso pode acontecer. Quando você lê um livro, isso pode acontecer. Quando você acompanha uma série de podcasts, isso pode acontecer. Ou seja, você começa a questionar as suas crenças. Tipo, você acredita que nada vai dar certo. Só que agora vem uma pessoa e diz assim, por que você acha que não vai dar nada, que não vai dar certo? Será? Qual que é a chance disso dar errado? E qual que é a chance disso dar certo? E agora esse outro vem e faz esse questionamento. E a partir do momento que existe esse questionamento, você começa a ver que os seus monstros são monstros imaginários. O seu medo de fracasso é um medo de fracasso, na maior parte das vezes, irreal. Porque se você fracassar hoje, amanhã faz 2 dias, acabou. Ninguém tá preocupado. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro do mundo. Se eu cair hoje, se eu sair daqui, da minha casa, e ir ali no shopping, cair, tropeçar, ninguém vai lembrar de mim amanhã. Se eu plantar bananeira agora, no meio do supermercado, se eu voltar lá amanhã, ninguém sabe quem sou eu.
Ou seja, as pessoas estão vivendo a vida delas. E você está aí cheio de medo que elas fiquem se preocupando com você. As pessoas não estão preocupadas com você. Não estão. Então, essa autorregulação é essa capacidade do indivíduo olhar para ele mesmo, para suas emoções e regular suas emoções. Essa inteligência emocional. Tá ruim? Tá. Mas eu vou dar um jeito de ficar bom. O casamento tá péssimo, mas eu vou resolver. Eu vou encontrar uma maneira, eu vou cuidar mais, eu vou elogiar mais, eu vou me cuidar mais, eu vou encontrar uma forma de fazer o negócio virar. Você entende isso aqui? Agora, se eu tenho um desamparo, se eu não tenho uma autorregulação, eu não tenho resiliência. Então, resiliência não é a sua capacidade de receber pancada. Resiliência é a sua capacidade de aprender com as pancadas. Aprender com as pancadas. Quanta porrada a vida já te deu? Muita, né? Quanta porrada a vida já te viu? Muita porrada. E agora? Você pode sentar e chorar, porque você tomou essa porrada, ou você pode dizer, não, eu vou dar um jeito nisso aqui. Tem uma psicóloga de Stanford, a Carol Dweck, ela apresenta duas formas de percepção do mundo, né? Que ela vai chamar de mentalidade fixa e mentalidade seria como algo tipo como uma mentalidade de expansão, né? Uma pessoa tem uma mentalidade fixa, ele diz assim, ou é certo ou é errado. Tipo, ou eu vou ser um sucesso total, ou eu vou ser um fracasso total. E na verdade não é nem uma coisa nem outra. Normalmente você vai ficar ali entre uma coisa e outra. Você nem vai explodir, e nem vai morrer. Provavelmente você vai ficar ali no meio. Então, essa mentalidade fixa, ela vê as coisas tipo assim, se eu não for na academia para malhar 2 horas, eu não vou. Se eu sentar para ler e não ler 20 páginas, eu não leio. Se eu for estudar, se eu não estudar 4 horas, eu não estudo. Tudo para esse indivíduo tem que ser perfeito. Ou seja, se eu começar uma dieta, uma reeducação alimentar, e eu cometi uma falha e comi um doce que eu não estava programado para comer, aí eu jogo tudo pro alto e vou comer. Comendo tudo que tem para minha frente. Porque esse indivíduo ele tem uma cabeça fechada. A expressão que ela usa, né, que se tornou muito batida, né, que é a ideia de mindset. Mindset fixo e o mindset... tem a expressão, agora não perdi agora. Ela fala do mindset. E o outro é essa capacidade que o indivíduo tem de olhar para as coisas e falar, beleza, não, passei vergonha? Passei. Beleza, e daí? Deu errado? Deu. E daí? Eu descobri uma forma que eu não devo fazer. Mas, e daí? Essa outra mentalidade, que é essa mentalidade de sucesso que ela vai apresentar, e ela vai apresentando várias pesquisas. Um aluno, por exemplo, na escola, com a mentalidade fixa, se ele não... Ele vai ter a recuperação, né? Ele não estuda. Porque ele acha que é isso. Ele é como se ele estivesse jogando cara ou coroa. E vai dar cara ou vai dar coroa. Ele abre mão de fazer o que ele deveria fazer. Ele não se prepara. Tipo, ele está doente, em vez dele buscar o que eu posso fazer para melhorar minha saúde. Não. Ele vai abandonar e vai esperar até o dia dele voltar no médico. E deu o que deu. Porque na cabeça dele, ele não tem o que fazer. E aqui é que está o negócio. Você tem responsabilidade sobre tudo na sua vida. Se você não cuidar da sua vida, ninguém vai cuidar da sua vida. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer, Deus não vai mandar nenhum anjo para fazer para você o que você tem que fazer. Se você não cuidar da sua alimentação, ninguém vai cuidar de você. Se você não cuidar do seu sono, ninguém vai cuidar do seu sono. Se você não cuidar da sua vida com Deus, ninguém vai cuidar da sua vida com Deus. Então, se você não fizer por você, ninguém vai fazer, meu filho. Aqui é que está a questão. E às vezes eu deixo de resolver, eu gasto tempo resolvendo o problema dos outros, sabe por quê? Porque eu não quero olhar para os meus problemas. E como eu não quero olhar para os meus problemas, então eu vivo metido em problema dos outros. Eu estou sempre me metendo para resolver o problema dos outros. Problema que as pessoas nem me pediram ajuda, eu estou me metendo para resolver. Por quê? Porque eu não quero olhar para os meus próprios problemas. E às vezes isso funciona como uma maneira do indivíduo enganar a si mesmo.
Então ele usa isso como uma estratégia para tapar o sol com a peneira. E aí você fica igual um maluco, ajudando as pessoas com aquilo que você não deveria ajudar. Sempre ajude as pessoas, mas jamais faça o que elas devem fazer por si mesmas. Vou repetir para você. Sempre ajude as pessoas, mas jamais faça o que elas devem fazer por si mesmas. Então, se eu me aperto todo para fazer a função do outro, quem vai fazer a minha? Você só tem uma vida, você não está cuidando dela. Você só tem uma vida e você não está cuidando dela. Você está cuidando da do outro. Se cada um cuidasse da sua vida, se cada um cuidar da tua vida, dá certinho. Dá certinho. Agora, se eu ficar me metendo na vida do outro, ficar preocupado com a vida do outro, ah, mas ele não quer. E daí? Vai você. Ah, mas meu marido não quer ir na academia. Vai você. Ah, mas minha esposa não quer começar a fazer uma mudança alimentar. Vai você. Ah, mas meu filho dorme tarde, dorme cedo. Então dorme você cedo. Cuida você da tua vida. Se você cuidar da sua vida, você está resolvendo. A coisa mais importante que você pode fazer pelo mundo é cuidar da sua vida. A coisa mais importante que você pode fazer pelo mundo é cuidar da sua vida. Eu não estou falando de você ser egoísta, tá? Isso não é egoísmo. Agora, se você abrir mão de cuidar da sua vida, quem que vai cuidar dela? Fala para mim. O anjo. O anjo vai vir cuidar da sua vida? Não vai. O anjo vai falar para você como você tem que comer? Não vai. O anjo vai falar para você, ó, tá na hora de dormir, minha filha. Não vai. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E quando a gente fala da resiliência, a gente está falando desse lance, que é o indivíduo que assume a responsabilidade pela sua vida. O que é assumir a responsabilidade pela vida? É entender que não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa para fazer por você o que é a sua obrigação fazer. Não faça, não ajude, vou repetir, aliás, refazendo. Ajude sempre as pessoas, mas não faça o que é a obrigação delas fazer. Então se disponha, mas nunca faça o que é a obrigação dela fazer. Quando Deus, Ele quer te abençoar, Ele espera que você fique sentado? Não, Ele não faz o que é a sua obrigação fazer. O que é a sua obrigação fazer, Ele espera que você faça. Você não faz, você não fez, problema seu. Problema seu. Se você quiser passar o restante do ano todinho sentado no sofá, você pode. Deus vai mandar um anjo para cuidar de você? Não vai. Não vai, tá? Seguindo aqui. Se você não assumir essa responsabilidade pela sua vida, se você não assumir esse controle, não vai acontecer. Não vai acontecer. E, inclusive, essa é uma característica muito forte de pessoas que têm essa mentalidade ou essa perspectiva de progressão. Eles assumem a responsabilidade. Eles assumem a responsabilidade pela sua vida. Então, se deu certo na prova, quem é o responsável por isso? Legal, parabéns, se esforçou. Deu errado na prova, quem é o responsável por isso? A mesma pessoa. A mesma pessoa. Vou sair daqui e vou pensar, por exemplo, no casamento. Qual que é a principal função do casamento? Fala para mim aqui nos comentários, qual que é a principal função do casamento? Na sua opinião, qual é a principal função do casamento? Fala para mim aqui nos comentários. Deixa eu pegar uma água aqui. Qual que é a principal função do casamento? Eu vou falar para vocês aqui agora. Ih, a água está muito longe aqui. Você não sabe não? Eu vou te falar então. A principal função do casamento, sabe qual é? Ter alguém para você culpar. Como é? Exatamente isso. A principal função do casamento é ter alguém para você culpar. Ele reparou que tudo é culpa do cônjuge. Ah, eu ia me mudar para Nova York, eu só não me mudei porque eu me casei com você. Ah, eu ia ir para academia, eu só não vou por causa do meu marido. Eu só me enriqueci ainda porque eu casei com essa mulher. Cadê a chave? Alguém pegou a chave. Quem pegou a chave? Alguém pegou a chave. Quem pegou a chave? Não, alguém gastou o dinheiro. Quem gastou o dinheiro? Mas quando você está casado, aí chega no final do mês, o cartão não está fechando, o que a gente faz? Ah, essa mulher que gasta muito, esse homem que comprou aquelas ferramentas. Assume a responsabilidade. E aí, essa é uma nesse caso, o indivíduo que vive sozinho, ele não tem escolha. Ou é ele ou é ele. Porque no casamento, às vezes, a gente fica inventando essas desculpas. E culpando o outro por aquilo que a gente fez.
Então eu sumi com a carteira, eu tô, cadê minha carteira? Quem pegou minha carteira? Quem tá vendo minha carteira? Eu que não guardei e agora eu tô culpando o outro. Não tem resiliência onde tem desculpa. Não tem resiliência onde tem desculpa. Eu sei que é meio chavão falar isso para você, mas é a verdade. Se eu aprender, se eu me tornar um mestre em dar desculpas, eu não sou um mestre em mais nada. Se eu for bom em dar desculpas, eu não vou ser bom em mais nada. Porque sempre tem um motivo para você não fazer. Sempre vai ter. No dia que você decidir assim, ó, hoje eu vou mudar minha alimentação. Nesse dia vai aparecer doce, nesse dia vai aparecer pizza, nesse dia vai aparecer bolo, nesse dia vai aparecer festa de aniversário. No dia que você falar, hoje eu vou na academia, vai chover, tchá, chuva. No dia que você falar, hoje eu vou ler, quando você sentar para ler, seu telefone vai tocar. Tudo acontece no dia que você diz, hoje eu vou fazer. É ou não é? Se você decidir hoje ir na academia amanhã, eu dou certeza que amanhã vai estar chovendo. Quando você decide fazer uma coisa, parece que tudo é errado. Aí você fala, hoje que eu decidi, hoje que eu ia postar, acabou minha internet, não vou postar. Hoje que eu ia começar a beber água, minha garrafinha sumiu, não vou beber água. Hoje que eu ia começar a ler o livro, o gato comeu o livro, não vou ler mais o livro. E aí, meu irmão, cadê a resiliência? Cadê a sua capacidade de ser alguém inquebrantável? Cadê a sua capacidade de olhar para essa situação e contorná-la? E contorná-la. E na medida que você faz isso, você passa a confiar mais em você mesmo. Muita gente fala de autoestima, né? Autoestima, autoestima, você tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar. O que essas pessoas não dizem para você é que antes de autoestima vem autorrespeito. Se você não se respeita, como é que você vai se amar? Se você não se respeita, como é que você vai se amar? O que é autorrespeito? É a sua capacidade de se respeitar. Se você se respeita, por que você está comendo as suas emoções? Se você vai comer um pedaço de bolo porque você quer comer, você vai comer um pedaço. Agora, se você vai comer pelas suas emoções, você vai comer o bolo inteiro. Cadê seu respeito? Aí depois você se sente culpado. Quando você perde a cabeça, briga e xinga seu filho, depois você se sente culpado. Porque você sabe que você não se respeitou nesse momento. Toda vez que você quebra a linha do respeito com você mesmo, você precisa lidar com a culpa. Porque você está fazendo uma coisa errada. Aí depois não tem como você ficar, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Porque você não se respeita. O respeito vem antes do amor. Não tem amor onde não tem respeito. E eu não estou falando isso para botar um peso nas suas costas. Eu estou falando isso porque muito desse movimento do eu me amo, 3 beijinhos nas costas, aquele negócio todo, é feito por pessoas que não têm respeito próprio. Sem respeito não tem amor. Não tem conversa. Eu não preciso nem me amar. Desde que eu me respeite. Desde que eu me respeite. Quando você olha, o meu filho não precisa me amar. Ele não tem obrigação nenhuma de me amar. Mas de me respeitar ele tem. De me respeitar ele tem. Vocês entendem isso aqui? Você consegue entender isso aqui que eu estou falando para você, sim ou não? A capacidade de respeito vem antes da capacidade de amor. E não tem resiliência onde não tem respeito. Então você olhar para você. É melhor você prometer isso aqui, ó, para você mesmo. Prometa isso aqui para você mesmo. Do que você prometer isso aqui e não dar conta de fazer. Promete que você vai ler uma página. É mais bonito do que você prometer que vai ler 100 e ler 5. Promete que você vai fazer 5 minutos de caminhada. É mais bonito para você do que prometer que você vai fazer 2 horas. Uma pessoa na terapia, ele falou para mim, não, a gente combinou, nós vamos correr 365 dias no ano. Eu olhei para ele assim, é mesmo? É. Tá maluco. Qual que é a chance de correr 360? Aí ele foi e se frustrou. Eu falei, agora nós vamos reformular esse plano seu. Algumas sessões depois, fazer o seguinte, qual que é o mínimo que você consegue na academia? Ele falou, 2 vezes. Eu falei, então você vai na academia agora 2 vezes. Não, mas 2 vezes é muito pouco, eu quero ir mais, umas 3, 4... Não, você vai 2 vezes. Tá bom, 2 vezes. Aí ele começou a ir 2 vezes, na outra semana ele foi 2 vezes, na outra semana ele foi 2 vezes, na outra semana ele foi 3. Na outra semana ele foi 3, na outra semana ele foi 2, na outra semana ele foi 4, na outra semana ele foi 2, na outra semana ele foi 3, na outra semana
Ele foi 5, ele foi... Ou seja, e hoje o hábito está instalado. Então comece pequeno, cara. Comece pequeno. Você vai fazer uma mudança? Faz uma mudança pequena. A gente promete demais pra gente mesmo. Não, que vai. Aí não acontece. Aí a gente perde o respeito. O cérebro começa a falar, ih, essas promessas aí não vai dar em nada. O cérebro, essas promessas aí não vai dar em nada. Porque essas promessas que ele faz pra ele mesmo, ele fala hoje, amanhã, ele não leva mais a sério. Não. Então você precisa começar pequeno e diminuindo, até você encontrar. Por exemplo, essa capacidade, isso tudo tem a ver com a resiliência. Isso tudo é a base da resiliência. Não existe resiliência sem respeito. Eu decidi, alguns meses atrás, eu percebi que eu estava comendo muito açúcar, e aí fui reduzindo. Tipo, 2 dias na semana eu não comia. Os outros 5 dias eu comia. Uma pessoa da minha família falou assim. Aí depois eu fui aumentando. Até que chegou no ponto que de segunda a sexta, né, eu não comia açúcar. E uma pessoa da minha família falou assim, pô, mas você come sexta-noite, você come sábado e você come domingo, você come 3 dias na semana. Eu olhei e falei assim, quem está cuidando da saúde é eu ou você? Porque se para você tá ruim, faz você. Porque para mim tá bom. Então, na medida que você vai repetindo uma coisa e ampliando, você vai aprendendo e você vai encontrando novas formas. Então, hoje, para mim, lidar com isso é fácil, porque eu comecei pequeno. O grande segredo da vida, o grande segredo da resiliência passa por fazer coisas pequenas. A gente subestima as coisas pequenas, a gente fica preocupado demais com as coisas grandes e não faz nem as grandes nem as pequenas. Aí a vida não muda. Quando você olha uma pessoa saudável, é uma pessoa que, quando eu estou falando de saudável, eu estou falando de mentalmente saudável. Não tem como uma pessoa ser mentalmente saudável se ela é fisicamente doente. Não dá. Então ele precisa cuidar do corpo, ele vai precisar cuidar do sono, ele vai precisar cuidar da mente. Ou seja, tem um leque aqui envolvido. O indivíduo que não cuida da sua saúde, como que ele vai ser resiliente? Como que ele vai ter essa força para ir lá embaixo e voltar de novo? Ele não consegue. Entende? Bom, gente, o nosso tempo ele finalizou. Eu quero receber um feedback de vocês aqui. Quem está com a gente aqui, quem pegou tudo, quem pegou partes, quem pegou só o final. Eu quero um feedback de vocês aqui. Opa, meu negócio está caindo aqui. Eu quero um feedback de vocês. Foi útil para vocês? Sim, não? O que vocês pegaram aí? Miriam, fala para mim o que você descobriu que você não tinha pensado ainda. O que clique foi gerado aqui? Qual foi a utilidade disso aqui na sua vida? A Bruna falou, olha, peguei o final, mas amei. Ótimo. Juni, top demais, beleza. Ô, gente, outra coisa, tá? Se você não compartilhou a live ainda, você, por favor, né, bicho? Por favor, no mínimo que você tem que fazer é enviar pelo menos para 5 pessoas. Se cada um enviar para 5 pessoas aqui, a gente vai ter aí pelo menos, não perdi as contas, mais um bocado de gente, tá bom? Então manda para 5 amigos. 5 amigos, só 5 amigos. Os 5 primeiros nomes que aparecer, você vem aqui embaixo, aqui, clica nesse aviãozinho e manda para os 5 primeiros nomes que aparecer, tá? Vai ficar gravado assim só porque você falou, tá? Obrigado, Mari. A Mari enviou aí para 2 amigas. Ó, é o seguinte, tá? Na semana que vem nós vamos fazer uma série. Tô pensando em fazer uma série sobre autoestima, tá? Uma série inteira, uma semana inteira a gente trabalhando esse tema. O que vocês acham? Vocês topam, sim ou não? Uma semana inteira. Só que aí eu não consigo à noite. Porque eu consigo assim, à noite eu só consigo um dia na semana que eu, por exemplo, eu estava atendendo antes, parei para estar aqui com vocês e vou fazer o último atendimento agora da noite. Ótimo, a Miriam também. Tá. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Aí nós vamos ter que fazer pela manhã, tá? Porque pela manhã eu consigo equilibrar melhor o meu horário, tá? Beleza. Então tá bom, se vocês estão comigo, então nós vamos fazer pela manhã. Eu vou jogar lá no grupo de audioterapia. Se você não está no grupo de audioterapia também, você pode mandar um oi que eu te adiciono no grupo de audioterapia, tá? Galera, abraço para vocês. Cansado, mas ainda perseguindo, hein? Vamos que vamos? Vamos que, ó, nós estamos chegando em junho, tá? Nós estamos chegando em junho. Ainda dá tempo de mudar o ano. Ainda dá tempo de mudar seu ano.
O que aconteceu até aqui é passado. Nós vamos focar agora no futuro. Nós vamos ir para o futuro. Heloísa, me manda um oi. Me manda um oi no direct que eu te envio o convite, tá? Me manda um oi no direct que eu te envio o convite. Exatamente, exatamente. Bom, gente, ó. Abraço para vocês. E ainda dá tempo de virar, hein? Ainda dá tempo de virar. Fui.